Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Bom, então a gente concluiu, né? A gente concluiu o nosso sisteminha que estava proposto. Falta hoje a gente checar, revisar, né, os últimos códigos e logo depois a gente vai ver a classe JOptionPanning, que é aquela onde a gente pode fazer as caixas de mensagem, né, caixas de diálogo, de opções, né, que é muito utilizada nos programas em geral, né, para confirmações, para entrada de dados, às vezes, etc. Então, até essa aula do JOptionPanning, geralmente ela é dada no início, né? Só que não sei por que eu não dei essa aula e ficou por último, mas não tem problema. A gente só usou ela esses dias, né? E hoje a gente vai ver assim as opções mais utilizadas e para os próximos programas vocês já vão poder usar bastante opções nisso aí. Vamos dar uma olhadinha no nosso sisteminha primeiro, né, para a gente lembrar o que a gente fez. Eu já tinha aberto ele aqui, ou seja, o que a gente fez nesse técnicas de programação 2, né? A gente viu algumas técnicas para fazer aquilo que o sistema geralmente tem, né? Que é o que a gente chama de CRUD. O que é o CRUD? É você conseguir inserir, alterar e excluir dados de uma tabela. Evidentemente que um sistema ele vai ter muitas tabelas, muitas outras tabelas, né? Interagindo e tal, mas para cada uma delas a gente vai ter a entrada de dados, a exclusão, a alteração e provavelmente alguns cálculos que vão ter uma interação entre uma tabela e outra, algumas consultas, né? Só que isso já fica então para um aprofundamento de vocês, né? Vocês já estão com as ferramentas para conseguirem se aprofundar. Se resolverem se aprofundar em Java, ótimo, vocês já estão assim com um bom caminho andado. Se for outra linguagem orientada a objetos, a mesma coisa. Por quê? Porque as estruturas de repetição são muito parecidas, né? A maneira de você trabalhar com as classes é a mesma também. O que vai mudar são as sintaxes de cada linguagem em si, né? Se for usar o PHP, se for usar o Delphi, né? Sei lá, ou outras linguagens mais atuais também. Mas o que a gente fez foi isso aqui. Então aqui a gente consegue fazer uma inclusão, né? Vamos incluir um aqui. Pode digitar aqui os valores. E a gente está fazendo as operações básicas de um CRUD. Se eu insiro aqui, o novo registro já apareceu aqui. Se eu clico em cima dele, ele é jogado na minha tela, onde eu posso fazer alterações, né? Então eu posso alterar aqui. Se eu voltar com ele para a tela, já está alterado. Posso também excluir, né? Quando a gente excluiu, a gente teve aqui uma caixinha de diálogo, né? Que é o que a gente vai estudar na segunda parte da aula hoje. Caixinha de diálogo, perguntando se eu confirmo. Observa aqui, a gente vai ver isso em detalhe, mas observa que eu tenho aqui ó, um título, tenho aqui um ícone, tenho aqui uma mensagem e tenho aqui os lugares para a resposta, né? Então, eu posso confirmar, eu posso não confirmar, eu posso cancelar, que é o mesmo que não confirmar, né? E por aí vai.
Já apaguei, ele limpou, ele tirou daqui da tabela também, né? Ou seja, está funcionando aqui o nosso CRUD. Vamos, então, estudar nossas últimas alterações de código, né? O que a gente fez? Então, aqui, a gente vai fazer a revisão do código, do método checagem clientes, que é aquele método onde a gente fez uma crítica do que a gente tinha digitado. A gente teve alterações no botão incluir, né, que chama a rotina de inclusão, né, do nosso DAO, né, e também no botão excluir. Tivemos alteração também no botão alterar, mas foi a mesma alteração que a gente fez no botão incluir, que foi a checagem dos clientes. Então a gente vai ver essa revisão de código aqui. Em seguida, vamos ver a classe JOptionPane, né? Ela tem esses métodos principais aqui, ó. ShowConfirm, não é confirm, não é confirm. Tem um M aqui. Dialog, ou mostra uma caixa de diálogo de confirmação, né? Aqui eu tenho show input dialog, ou seja, mostre uma caixa de diálogo de entrada, né? Input é entrada. Aqui uma mensagem, ó, show mostra uma caixa de diálogo de mensagem, que é parecida com aquela que a gente acabou de ver no sisteminha, né? E show option dialog, onde a gente pode ter opções. Onde a gente pode ter, por exemplo, uma caixa de seleção. Né? A gente vai ver isso com calma daqui a pouquinho. Então vamos lá para a nossa revisão do método checagem clientes. Bom, o método checagem clientes, nós definimos ele como tipo Boolean. O que é o tipo Boolean, né? O tipo Boolean ele só consegue retornar dois valores, ou verdadeiro ou falso. Verdadeiro, a gente usa o inglês, né? Verdadeiro é true e falso é false mesmo, false, né? E o que esse método faz? Ele faz a checagem da entrada de dados na tela clientes. Você pode usar isso aqui, como eu já disse na aula passada, por exemplo, para conferir se um CPF é válido ou um CNPJ, para conferir se uma data que foi digitada é válida ou não, né? O processo é o mesmo, né? Você vai usar um if, né? Que é uma condicional, né? Quer dizer, vai testar se é válido ou se não é. No caso do CPF, do CNPJ, existem cálculos para serem feitos em cima do número, né? Mas aqui a gente apenas criticou o tamanho do que foi digitado, né? Onde não poderia ser vazio ou tamanho menor que 1, e também não poderia ser maior do que o tamanho que foi definido no banco de dados. Então, para organizar, o que esse método faz? Ele faz a checagem de entrada de dados na tela clientes. O método checagem clientes é chamado passando como parâmetro a instância de um objeto da classe clientes. Ou seja, eu não quero checar se aquilo que eu digitei do meu cliente se está corretamente digitado. Sim. Então, eu vou passar para dentro desse método os dados do meu cliente. Como é que eu passo os dados do meu cliente? Eu passo através de um objeto cliente, né, que foi, antes da chamada, os dados digitados na tela foram jogados para dentro do meu objeto. Né, e aí, quando eu chamo o método checagem, eu passo quem? Eu passo o objeto.
porque aí eu tenho disponíveis para mim os valores que foram digitados, né? Vamos entender aqui. Então, eu usei um if. O que é length? Length significa tamanho em inglês. Então, aqui eu tenho o meu objeto cliente, né? Tem o método getNome, que me dá o valor que está armazenado na variável nome. E o método length, ele pega o quê? O tamanho do que está armazenado aqui na variável nome. Ele pega o tamanho. Então, quando eu falo assim, obj cliente, o que é isso? A instância da classe clientes que eu criei. Lá antes de chamar, eu chamei de CLI, né? Aqui dentro, eu chamo de objeto cliente. Pego a variável nome, o valor que está lá, pego o tamanho dele e testo. É menor do que 1? Isso aqui vai me gerar um verdadeiro ou um falso, né? Dependendo. Ou esses dois pipes aqui, ó, esse tracinho em pezinho chama de pipe, né? Os dois juntos, o que querem dizer aqui na nossa lógica? Ou. Isso aqui é o ou, né? O e é o quê? 2e comercial. Né? Isso aqui é o ou. Mesmo teste aqui, ó, objcliente.getNome, ou seja, eu estou pegando o valor que está dentro da variável nome no meu objeto cliente, pegando o tamanho dela. E estou testando se é maior do que 30. Por que 30? Porque 30 é o tamanho máximo lá no meu banco de dados, que eu defini para a minha variável nome. Então, se ele for menor do que 1, não pode. Ou então, se ele for maior do que 30, também não pode. Um dos dois, se acontecer, ele vai me dar uma mensagem. Utilizando o quê? O Show Message Dialog. Mostre uma caixa de diálogo de mensagem. Isso aqui é um método da classe JOptionPunny. E aqui eu coloco os parâmetros que eu quero mostrar, que a gente vai ver em detalhes esses parâmetros na segunda parte da aula. Então, null, quando eu falo null, é para ele pegar o formato genérico da minha caixinha de mensagem, da minha janelinha de mensagem. E aqui, o que eu quero que ele mostre como mensagem. Depois que eu mostrei a mensagem, já que está errado o que eu digitei, ou está muito pequeno ou está muito grande, eu jogo o foco, ou seja, o meu cursor, ele vai ficar no campo JTextFieldNome. Por quê? Porque eu tenho que digitar o nome novamente. Ou diminuir o tamanho dele, se ele for muito grande, ou digitar alguma coisa se ele estiver vazio. Então, o método requestFocus, ele joga o foco, ou seja, o cursor para eu digitar, aonde? No campo JTextFieldNome. E dou um return. O return, ele encerra o meu método. Na hora que eu acho um return, ele encerra o meu método. Ele sai do meu método, retornando o que eu mandei aqui, ó. No caso, o falso. Por quê? Porque deu errado aqui, né? Então, dou a mensagem, jogo o foco para lá, para o meu campo de nome, e dou o return falso. False. Nesse caso, se o primeiro já está errado, ele nem testa os outros. Ó. Nem testa os outros. Por quê? Porque quando ele acha o return, ele sai. Caso o primeiro nome aqui estivesse correto, o que ele ia fazer? Ele ia passar para o segundo if. Aí ele ia testar a rua. Vamos só ler aqui para organizar. Então, length significa tamanho. Né? Se o tamanho da variável nome do objeto, obj-cliente, for menor que 1, ou, aí eu coloquei aqui o pipe, né? Para você ver que isso aqui é o ou, né?
Ou o tamanho da variável nome do objeto cliente for maior que 30, também não pode. Por quê? Porque 30 é o tamanho do campo do banco de dados. A entrada não é aceita. Não é aceita. Dá uma mensagem, que é essa mensagem aqui. Coloca o foco do cursor no campo, que é aqui, e vai retornar o false. E aí ele passa, ele vem. Vamos supor que voltou para a tela, eu digitei corretamente o nome, aí ele volta. Aí o nome vai dar correto, né? Ele vai para o segundo if. É a mesma coisa, só que eu estou testando aqui a rua. Né? Igualzinho. Aqui também o número, igualzinho. E assim, aqui eu cortei o nosso método. Eu não coloquei inteiro aqui. Mas ele vai testar todos os campos. E lá fora, no último comando, eu tenho um return true. Return true. Por quê? Porque se ele passar por todos os ifs e todos os dados forem aceitos, aí eu acho o return true lá embaixo e ele retorna o verdadeiro, então. E aí a minha entrada de dados é aceita. Alguma questão? Alguma dúvida? Não. Tranquilo, né? Vamos, então, para o segundo. Para a segunda revisão aqui. Aqui é o JButton inserir. Bom, quando eu clico no botão inserir, ele vai executar tudo isso aqui. Aqui a gente já revisou, né? Ó, ele cria o objeto CLI, que é o objeto de clientes, o objeto D, que é o clientes DAO, né? Para ele poder usar os dois objetos. Ele pega e coloca os valores que estão lá nos campos de texto, ó, getTextField nome, .getText, ele joga dentro de quem? Da variável nome do meu objeto CLI. E assim ele faz para todos os campos. 7 ruas, 7 números, 7 complementos, 7 bairros, 7 cidades, 7 rotas. Aqui no rota ele teve que transformar, né, de texto para inteiro. E aí vem a parte que a gente modificou, né? Aqui, antes, eu já vinha direto aqui para o d.adiciona, passando o objeto CLI. O que eu mudei aqui? Eu coloquei um if e chamei o método aqui dentro, ó, checagem clientes, passando o CLI. Ué, por que aqui eu não tenho igual a, maior que, menor que? Simplesmente porque o checagem clientes, ele já me retorna verdadeiro ou falso. Ele já vai me retornar isso. Eu não preciso comparar ele com nada. Né? O computador enxerga aqui assim, ó. Vamos supor que fez o teste, chamou o checagem clientes e deu tudo certinho, ele retorna true. O que o computador enxerga? Ele enxerga assim, ó. If true. If true. Então, se ele enxerga um true aqui, ele executa o que está aqui dentro. Vamos supor, então, que a checagem clientes deu erro. Eu tinha colocado o nome de cliente lá com 35 caracteres, então deu erro. Então, checagem cliente retornou falso. Como é que o computador enxerga? If false. Se é false, ele não executa o que está aqui dentro. Ok? Organizando, então. O que a gente vai fazer aqui? Checagem clientes retorna true ou false. Beleza. Chama o método checagem clientes passando o objeto CLI. É o que nós estamos fazendo aqui, ó. Dentro do if. Dentro do if. Né? Só vai chamar os métodos adiciona. Está aqui, ó. d.adiciona, passando o CLI. Preenche clientes, está logo abaixo. E limpa a tela clientes se checagem clientes retornar true.
Se retornar false, o que que faz? Volta lá para a tela. Com o cursor aonde? No campo que tiver errado. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Só um instante. Bom, vamos então para o nosso próximo revisão do código aqui, né? Já é o nosso método excluir, que a gente também fez algumas alterações, né? Então aqui a gente já tinha visto, né? Ele é disparado quando a gente clica no botão excluir. Quais são as ações dele? Cria um objeto clientes, né? Eu chamei de CLI. Cria um objeto de clientes DAO, que eu chamei de D. Aqui eu só preciso setar o código, porque para a gente apagar, a gente só vai precisar do código, né? Ele procura o código que eu quero apagar e pronto. Então, eu joguei para dentro do meu objeto CLI o valor do código que está lá na minha tela. Está lá no meu JLabel código. Né? Então, o getText pega o valor, transforma ele inteiro e coloca aqui no... E coloca aqui no nosso objeto. Aqui, eu coloquei uma mensagem de confirmação, né? Se confirma realmente a exclusão. Então, para isso, ó, eu criei uma variável inteira chamada confirma. Né? O que eu confirma, o confirma não, o show confirm dialog, ele tem os botõezinhos lá de sim ou não e tal, né? De confirma, yes or no, né? A primeira opção sempre é a opção 0, né? Depois vem a opção 1, depois é o 2. Então, se eu colocar lá sim, é o 0, não, é o 1, talvez, é o 2, e assim por diante, né? Lógico que eu não vou pôr talvez lá, né? Mas só para exemplificar. Então, ele vai jogar a mensagem na tela e você vai colocar lá sim ou não. Se você colocar sim, ele vai retornar o valor 0, que vai ser colocado na variável confirma. E aí ele testa. Se confirma igual a 0, ele chama, então, o método exclui, que a gente já estudou. O método exclui, passando a variável, o objeto CLI. Isso aqui ele já exclui. O que que a gente mudou? A gente está agora retirando aquela linha que foi excluída da nossa tabela da tela. A tabela lá da nossa tela se chama JTable Clientes, né? Então, como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Eu crio aqui, ó. Crio um objeto chamado model. Aqui, model é do tipo defullTableModel. E coloco nele quem? O model. O que é o model, gente? O model são as características da tabela que eu tenho. Todas as características, como é que ela foi construída,
as colunas dela, os títulos das colunas, está tudo aqui dentro desse model, né? Quando eu falo get model, eu pego todas essas características aqui do meu objeto JTable, né? E jogo aqui dentro dessa variável, para depois eu poder acessar, né? Para eu poder chamar esses métodos que são desse tipo, do default table model, né? Então, para eu remover uma linha, eu preciso ter aqui o model criadinho, né? Então, crio o objeto do tipo default table model, né? Coloco as características da tabela nele. Então, isso aqui passa a ser a minha tabela agora. Tudo que eu fizer aqui, no meu model, vai ser feito aqui na minha tabelinha, né? E aqui, então, o que eu quero fazer? Eu quero remover uma linha. Então, eu vou usar o método remove row. Vocês sabem que row é linha, né? Remove é remove mesmo, né? Model.remove row. Eu estou removendo uma linha de quem? Da minha tabelinha, que eu criei lá na minha telinha aquele dia. Qual é a linha? A linha atual. A linha que está selecionada agora. Como é que eu pego a linha selecionada agora? Através do get selected row. Ou seja, pegue a linha selecionada. De quem? Da minha tabelinha, ó, JTable clientes. Então, eu vou remover essa linha aqui. Beleza, fez isso aqui, ela desaparece. E eu chamo o limpa tela cliente só para tirar aqueles valores que estão lá na minha tela. E assim termina o nosso excluir. O nosso alterar, como eu disse, só alteramos aqui, né? Igual o nosso... A gente chamou aqui o checagem clean. E aqui, ao invés de chamar o adiciona, a gente chamou o altera, né? Então, ficou a mesma coisa daqui. Vocês vão entender assim que pegarem o código. Tranquilo? Tranquilo. Ok. Bom, então, vamos então estudar mais a fundo a nossa classe JOptionPunny, né? O que é essa classe? É uma classe que possibilita a criação de uma caixa de diálogo padrão ou que solicita um valor para o usuário. Espera aí que está escrito errado aqui. É ou que, né? Ou que solicita um valor para o usuário ou retorna uma informação. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Olha só. Aqui eu tenho uma caixinha, ela tem aqui o botão fechar, né? Ela tem um título, você pode colocar um título aqui. Ela tem um ícone que você pode mudar dependendo da situação. Ela tem uma mensagem. Aqui ela tem um botão OK. Né? Aqui também, quase a mesma coisa, só que ao invés de um botão OK, a gente tem um sim ou não. Aqui a gente já pode ter... já mudou aqui o ícone para aviso. A gente pode fazer isso. Aqui a gente pode também colocar botões personalizados aqui com outras
outras mensagens, né? Não necessariamente OK, cancelar. Aqui a gente tem uma caixinha onde a gente pode digitar um valor, né? Digitar um valor, a gente chamou de input aqui. E aqui a gente tem que a gente tem opções, ó. Aqui está aparecendo maçã, né? Então aqui tem outras opções que a gente pode abrir. E aí a gente tem o OK e o cancela. Então, são algumas variações, né, que a gente tem do nosso, que são, cada um é um método do JOption Pane. Os métodos principais são esses aqui, ó. O show confirm dialog, quer dizer, show é mostre, né? Dialog seria uma caixa de diálogo. Confirme, de confirmação, né? Ou não. Então, o que ele faz? Ele solicita uma confirmação. Eu posso ter sim, não, cancela, etc. Eu tenho outro método, que é o show input dialog. Ou seja, mostre uma caixa de diálogo de entrada. É aquela onde a gente pode solicitar um valor, pedir para ele digitar um valor qualquer, né? Esse valor ele pode ser jogado numa variável. Então, se eu vou digitar um valor string, né? Tranquilo, eu defini uma variável do tipo string. Se for uma variável do tipo inteiro, aí eu posso também, porém eu preciso fazer a conversão do valor antes de jogar dentro da variável, né? O terceiro é o show message dialog, ou seja, mostre uma caixa de diálogo do tipo mensagem. Então, simplesmente uma mensagem. Essa que a gente usou para fazer a crítica dos campos foi a de mensagem, né? Porque a gente só queria falar para ele, ó, digite um valor entre 1 e 30. Isso é uma mensagem. E o show option dialog é uma unificação dos três acima. Por quê? Porque ela pode ter uma entrada de dados, né? Ela pode ter os botões, ela tem a mensagem, ela tem aqui o título, ela tem tudo isso. Para a gente ter elas diferentes, então a gente tem os parâmetros que a gente coloca, né? Os principais são esses aí. Olha só, tem o parent component. Esse é assim, se a gente quer ter uma caixa de diálogo toda personalizada, no tamanho, cores, atribuir características que a gente deseja, diferentes dessa que a gente viu aqui, ó, a gente pode ir lá no nosso swing, né? E criar uma janelinha. Seria essa aqui, ó. Deixa eu ir lá para a gente ver. Aqui, por exemplo, se eu vier aqui, ó, e forms, né? Vocês estão vendo? Sim. E eu criar aqui um form JDialog,
Ó, eu estou criando uma caixinha de diálogo do jeito que eu quiser. Aí eu vou poder modificar ela, botar cores, tamanhos, etc, etc. Né? É bem pouco usado isso aqui. Mas se eu quiser, eu posso. Aí eu vou dar um nome para ela. E aí, aqui, ó, voltando lá agora, vou cancelar. Aqui no meu Parent Component, eu coloco o nome da janelinha que eu criei. Se eu quiser, né? E se eu quiser ela normal, padrão, tipo são essas aqui, ó. Essas são o estilo padrão. Basta eu escrever null aqui no lugar do Parent Component. Basta escrever null. Message é a mensagem que eu quero que apareça, que seria essa mensagenzinha aqui, né? Ó, o alerta, o escolha um, o clique OK para continuar, o por favor entre com um valor, escolha um item, essa mensagem aí. Né? Aqui não está, mas logo depois dessa mensagem, eu posso colocar esse título aqui, ó. Onde está o alerta? Aqui em cima. O escolha um aqui, ó, o aviso aqui, ó. Aqui está melhor porque são diferentes, né? Onde está o aviso? Onde é que eu ponho? Eu ponho logo à frente aqui da minha mensagem. Então, isso aqui é um campo de texto, entre aspas, vírgula, aí eu ponho a mensagenzinha que eu quero lá no título. Aqui eu tenho o tipo da mensagem. Continuando aqui, message type. Então, define o estilo da mensagem. Então, aqui a gente tem o message type e o option type. Né? Podem ser usados os dois ou um só, dependendo do tipo, do método que você estiver usando. Né? Então, aqui são os estilos da mensagem, principalmente os ícones padrão. Né? Então, o error message, que é a mensagem de erro, tem aquele ícone do triângulozinho, né? Não sei se é do triângulozinho, não. O information, que é do triângulo. Então, a gente tem aqui da warning, que é um aviso, né? O question, que é o ponto de interrogação. O plain, que é sem nenhum ícone. Então, aqui a gente pode escolher isso aqui para a gente caracterizar a nossa mensagem, né? E aqui seriam a parte dos botões, né? O yes, no, por exemplo, ele mostra aqui o botão sim, sim ou não, né? Aqui o sim ou não cancela, o ok cancela, e o default, que é só o ok, né? E assim por diante. Então, a gente monta a nossa caixinha de diálogo. Vamos então ver cada uma delas e vamos fazer o exemplo lá no NetBeans. Vendo o exemplo, vocês vão enxergar melhor isso aqui. Bom, a nossa primeira é o do alerta. Né? Observa aqui que ele só pôs a mensagenzinha alerta. Você poderia botar a mensagem que você quisesse aqui. Como é que eu chamo isso? Ó, o nome da classe, JOptionPunny, ponto. O método, nesse caso, é o message, que é de mensagem, né? Show message dialog. E aqui, entre parênteses, os parâmetros, que são esses parâmetros aqui. Não estão todos aqui, como eu falei. Por exemplo, a mensagenzinha que aparece em cima não está aqui, né? Deveria estar, mas não está. A fonte que eu peguei esqueceu disso e eu também não olhei na hora. Mas tudo bem. Aqui, então eu coloco a classe JOptionPunny. A primeira vez que eu uso, vai aparecer aquele balãozinho aqui falando para eu importar a classe, né? O JOptionPunny. Ponto, show message dialog, e entre parênteses aqui o null,
que significa? O null, na primeira posição, significa que eu vou usar a caixinha padrão. Eu não fui lá e criei uma caixinha específica para mim. É a minha caixinha padrão. Alerta, entre aspas, é o quê? É essa mensagem aqui, ó. A primeira é a que aparece aqui embaixo. Vírgula, né? Alerta novamente. Esse alerta aqui é o de cima, que é o segundo, que ele não mostrou lá. E aqui, JOption pane, eu preciso pôr, ponto, a constante aqui, ó, que me dá esse ícone, ó, de erro. Não coloquei nada para o botão, ele vai pôr o botão OK. Vamos então lá no NetBeans, vamos fazer essa mensagenzinha lá. Eu vou fechar esse projeto. Vamos criar aqui um novo. Ó, Java, aplicação Java, né? Próximo. Deixa aqui desmarcada a classe principal, né? Vamos pôr aqui o aula 23. Vamos pôr aula 23. Finalizar. Isso. Agora a gente vai criar uma janelinha para a gente poder chamar ele. Então vamos no Forms GUI Swing. Vamos criar um JFrame, que é uma tela principal, né? Próximo. Vamos colocar aqui tela aula 23. Deixar no pacote default mesmo. Finaliza aqui. Aí. Pacote default. Eu vou colocar aqui um botão. E vou escrever aqui. Mostre a caixa de diálogo. Ó, mostre a caixa de diálogo. Vamos colocar aqui no nome do botão JButton 1, JButton botão principal, tá bom. Beleza. E aqui a gente vai chamar o método dele, o evento dele, né? E aqui dentro do evento dele, a gente faz a nossa mensagem, né? A primeira, então, que eu vou fazer é aquela primeira que a gente viu. Então, é JOption pane, né? Esse pane é de painel. Painel em inglês é panel. Faltou um L, né? Mas o nome da classe, para aí. É JOption pane mesmo. Vou digitar o ponto aqui e observa. Ele mostra algumas coisas, né? Mas eu quero o show. Ué. Estão vendo aí? Sim. Ponto. Show. Eu estou errando a digitação, eu quero que ele mostre todas as opções aqui, ó. Não quer mostrar, hein? Ah, agora sim, ó. Show, ó. Então aqui eu tenho, ó, o Show Confirm Dialog. Tenho vários tipos dele aqui, ó.
né? Porque eu posso suprimir alguns parâmetros, né? Então ele põe todas as opções aqui, ó, que eu tenho, né? Então aqui eu tenho todos os shows confirme, depois eu tenho shows input, shows internal confirme, então é outro tipo que a gente nem vai ver hoje, e assim por diante. Você pode, quando for programar, explorar um pouco melhor isso. Show, mensagem, dialog, e agora vamos colocar os nossos parâmetros, né? Vamos utilizar então a caixinha de diálogo padrão, então null, vírgula. Logo em seguida, eu tenho a mensagem que eu quero que apareça lá. Então eu vou colocar assim, engraçado, eu pausei o negócio aqui, não sei nem como é que faz para despausar. Tinha acontecido isso. Vamos pôr a mensagem aqui. Esta é a mensagem. Vamos colocar então o título da mensagem. Eu vou pôr exatamente isso. Título da mensagem. Que é para a gente ver onde ela aparece. E só. Como eu falei, da primeira vez, ó, ele vai pedir para eu importar. Ó, adicionar importação para JavaX, Swing, JOption, Pane. Então, eu clico aqui, ele vai importar. Beleza? Está reclamando de alguma coisa aqui. Deixa eu ver o que é. Assim, eu vou colocar que ela é uma mensagem de erro. Então, eu ponho aqui JOption Pane. Observa agora. Ponto. Ops. Ponto. Tem que aparecer. Vamos. Ah, faltou o N aqui, ó. Olha aqui. Aparece. Sumiu de novo. Várias coisas que eu posso colocar. Ó. Por exemplo, cancel option, default option. Só que eu quero o quê? O error message. Está aparecendo aqui, ó. Quero essa. Então, vou digitar. Posso vir aqui e colocar. E vamos ver se ele fica satisfeito. Parece que sim. Vamos executar. Seleciona a classe principal. Aqui está a minha telinha, né? E com o meu botãozinho, mostre a caixa de diálogo. Vamos ver se ele mostra. Ó, título da mensagem aparece aqui em cima. Esta é a mensagem. O ícone que eu coloquei de erro, que é esse aqui. E o OK,
Aqui você vê a mensagem e o OK. Vamos mudar esse ícone. Vamos mudar esse ícone. Como é que eu mudaria o ícone? Eu mudaria o ícone assim, ó. Ao invés de error message, vamos procurar um outro aqui. Ponto. Vamos colocar information. Information message. Pronto. Vamos ver o que muda. Ó, tirou aquele ícone vermelho e colocou esse ícone azul de informação. Então é assim que eu mudo esse ícone. Tranquilo? Sim. Vamos para o segundo exemplo, então. Ó, o segundo exemplo tem o yes e no, né? Sim ou não. Então aqui eu tenho a mesma coisa. Ó, JOptionPane, show, confirm. Agora não é mensagem mais, ó. Já é confirme. Aí eu tenho o nu, que é para ele pegar a telinha padrão. Escolha um, tá aqui. Escolha um de novo, é o de cima. JOptionPane, ponto, yes, no option. Então ele mostra as duas opções aqui. Vamos lá então. Executar esse. Eu vou comentar isso aqui para a gente não apagar ele. Vou só comentar. E o outro, então, é JOptionPane, ponto, show, quer que apareça. Show, confirme, confirme? Isso, show, confirme, dialog. E agora os... O que eu tenho que colocar? O null primeiro, que eu quero o padrão, né? Depois vem a minha mensagem. Vamos pôr tipo... confirma a exclusão, por exemplo. É muito usado, né? Confirma a exclusão. Vírgula. Outra frase para ser o título, né? Vamos pôr aqui confirmação. Depois eu preciso colocar para ele colocar o sim ou não. Então é o JOptionPane yes, no option. JOptionPane, ponto. Aí eu vou pôr o... Opa, não é o abort, não. Yes, no. Posso pôr também o yes, no, cancel, né? Tanto faz. Pronto. Deixa eu ver o que ele tá... Ó, faltou um Mzinho aqui. Vamos testar?
clica no Mostre a Caixa, e ele mostra aqui, ó. Confirma a exclusão. Sim ou não. Nesse caso, eu poderia atribuir isso para uma variável, para eu poder testar, né? Então, ficaria mais ou menos... assim. Por exemplo, int resposta igual, né? E aí eu poderia até fazer assim, ó. Vamos copiar aqui em cima. Vou aqui embaixo. Ver se funciona. Nem olhei se funciona isso. Integer toString, ok? Resposta. Vai dar um número ali, né? Mas vamos ver se funciona. Entenderam o que eu fiz? Ó, aqui em cima, eu coloquei jogando a resposta para uma variável. Logo em seguida, quando fechar essa caixinha, ele vai mostrar qual foi a resposta que eu tive, né? Vou escrever aqui resposta. Ó. Vamos ver se funciona. Mostra a caixa. Confirma a exclusão? Sim. Qual a resposta que ele deu? O zero. Lembra que eu falei que a primeira opção era o zero? Se eu quisesse que aparecesse um sim ali, eu teria que fazer um if, né? Testar, aí mandar botar o sim ou não. Vamos responder não para ver o que ele aparece aqui. Confirma a exclusão? Não. Olha o que apareceu? O 1. Acompanharam? Sim. Sim. Beleza. Vamos ver o nosso terceiro exemplo. O terceiro exemplo eu já posso tá fugindo essa palavra hoje? Não usar as respostas, os botões padrões, né? Eu posso personalizar os botões, né? Por exemplo, eu poderia colocar ali, vamos supor que eu tivesse um programa que fizesse alguma coisa para 2 cidades diferentes, né? E a pessoa entrava lá no meu programa e eu daria uma caixinha dessa para ela escolher para qual cidade ela queria executar. Então, por exemplo, Rio Verde e Jataí. Então, eu poderia personalizar aqueles botões ali, colocando essas opções de cidades, né? Vamos fazer esse exemplo utilizando isso que eu falei? Vamos colocar ali 3 opções. 3 cidades. Rio Verde, Jataí e Santa Helena, por exemplo. Então, observem aqui que, ó, aqui ele está falando, mostrar uma janela de aviso com as opções OK e cancelar. O texto aviso no título e a mensagem clique em OK para continuar, né? Então, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Observe aqui que ele criou um objeto. Na verdade, isso aqui é um vetor. Lembra dos vetores que a gente estudou? Isso aqui é um vetorzinho, né? Ele trata tudo como objeto. Então, aqui a gente cria aqui, ó, object, abre e fecha colchetes, significa que isso aqui vai ser um vetorzinho.
Aí eu dou um nome para minha variável, options. Lá no nosso eu vou chamar de cidades, tá? Para a gente ver que a gente é que dá o nome aqui. E aqui dentro a gente vai pôr as 3 cidades. Depois vem. Pode ver que aqui agora ó, é o Show Option Dialog. Então, opções, né? Para eu poder usar aqui o nosso vetorzinho, eu tenho que usar o Show Option Dialog. E aqui dentro, basicamente a mesma coisa. Ó. O null, para usar o padrão. A mensagem. O títulozinho, que ele pôs aviso. Aí ele pôs aqui o default option, né? Porque ele precisa preencher aqui a quantidade de parâmetros, né? Não pode ficar esse aqui em branco. Então depois a opção default. E pôs aqui warning. Warning é esse ícone de aviso aqui. Null, porque ele precisa de mais um parâmetro aqui e nós não temos. Options. O que é esse options aqui? É essa variável que ele criou. No nosso caso vai ser cidades. E aqui, options 0. O que vocês acham que é isso? Faz ideia? Não. Eu vou ter 3 cidades lá. O número que eu colocar ali, ele vai deixar ela como já destacadinha. Como se fosse a escolha mais óbvia, por exemplo. Né? Então, se eu colocar 0, ele vai colocar assim na primeira opção. 1 vai ser na segunda, 2 na terceira. Vamos lá, então, fazer essa programação. Vamos comentar aqui para a gente não ter que apagar, né? Bom, primeira coisa, eu vou criar o meu vetorzinho. Objeto, object. Né? O nome que eu falei que a gente ia fazer é cidades. Igual. Agora eu vou abrir aqui chaves. Ups. E aqui dentro eu vou pôr as cidades que eu quero. Então, eu vou pôr aqui Rio Verde. Eu vou pôr aqui Jataí. E vou pôr aqui Santa Helena. Pronto. O que ele está reclamando? Não reclamando de nada. Bom, agora eu vou fazer o nosso JOptionPan. Nós vamos usar então o show, qual que é? Option? Isso, show option. Option, dialog. Dez minutinhos cai, acho que não vai dar tempo, a gente volta, tá? Se der tempo, tudo bem, a gente já encerra. Acho que não vai dar tempo, vamos ver. Primeiro, o null, para pegar o padrão. Depois, aquela mensagem do meio, né? Vamos colocar aqui assim, ó. Escolha a cidade. Fica bem óbvio. Aqui no título, vamos pôr cidades.
cidades. Depois eu preciso colocar o default option, JOption, ponto, default option, ponto. Depois eu tenho que colocar qual ícone que eu quero, que vai ser o warning, né? JOption, ponto, warning, né? Warning message. Depois, teria que ter mais um parâmetro que eu não tenho, então eu vou pôr o null. Depois eu vou até descobrir que parâmetro é esse. Estou digitando alguma coisa aqui que está fazendo cair o meu compartilhamento. Agora, eu preciso... Deixa eu ver se ele pula linha. Eu preciso chamar os cidades e depois falar qual cidade que vai ficar destacada. Cidades... Vamos pôr o Rio Verde destacado, então, 0. Beleza, parece que ele não reclamou de nada. Vamos ver se assim fica mais legível. Fica mais legível, né? Vamos executar. Mostra a caixa de diálogo. Escolha a cidade. O que eu falei aqui, ó. Fica mais destacadinho o Rio Verde, porque eu pus o 0 aqui. Né? Se eu pusesse 1, ficaria destacado o Jataí. Vamos fazer... Na hora que a gente clicar, ele dá outra mensagem falando: você escolheu tal cidade. Vamos fazer isso? Então, eu vou copiar aqui a minha mensagem. Ó. Vou copiar ela aqui. Jogar aqui embaixo. Aqui a gente vai ter que criar uma variável, né? String cidade escolhida. Espera aí. Ah, tá. Ele vai me mostrar o 0, né? Então, beleza. Vou botar aqui int. Vou pôr aqui escolha. Beleza. Aí aqui eu vou colocar assim. If escolha igual a 0. Deixa eu criar aqui uma variávelzinha para cidade escolhida. Cidade é string cidade escolhida. Escolha igual a 0. Cidade escolhida recebe. Ops. Rio Verde.
né? Else, if, escolha igual a 1, cidade escolhida igual a... Já tá aí. Else, if, escolha igual a 2, cidade escolhida igual Santa Helena. Funciona assim? Substituir cadeia de ifs por switch? Vamos. Aí, ó. Transformei no switch, né? E agora, o que eu faço? Jogo aqui a minha cidade escolhida. Cidade escolhida. Cidade escolhida. Inicializar ali que está reclamando, né? Vamos ver se vai dar certo. Vamos escolher aqui o Santa Helena. Ó, resposta, Santa Helena. Já está aí. Resposta, já está aí. Não está mostrando na tela, tá no código ainda. Oh, desculpa aí, esqueço. Aqui. Mostra a caixa. Pá. Escolha a cidade. Vou escolher Santa Helena. Ó, resposta, Santa Helena. De novo. Já está aí. Resposta, já está aí. De novo. Rio Verde. Resposta, Rio Verde. Funcionou, né? Bom, já vai cair. Nós ainda temos 2 exemplos, tá? Então, daqui a pouquinho eu volto só para a gente terminar. Vamos só mostrar aqui o próximo exemplo, enquanto não cai. Esse já é o do onde você vai poder entrar com o valor. Ó. Você vai poder digitar um valor aqui. Né? Então, a gente vai usar o Show Input Dialog. Show Input Dialog, ou seja, mostre uma caixa de diálogo de entrada. E olha só, eu só preciso botar a mensagem aqui. Ó. E se eu quiser também o título, né? Títulozinho aqui, ó. Não precisa de muita coisa. Bom, o quarto exemplo, se eu quiser também trocar isso aqui, e o quinto exemplo são do tipo input, né? Show input dialog. Sendo que o exemplo número 4 é aquele que simplesmente abre uma caixinha de texto para a gente digitar alguma coisa. Né? Simplesinho. E o número 5 já é um pouquinho mais elaborado, que ele abre uma caixinha de seleção. Ó, né? Uma caixinha de seleção para a gente selecionar o item que a gente quer. Então vamos ver primeiro o input simples, né? Vamos comentar esse último aqui. A gente não tem que apagar.
Vamos fazer aqui embaixo o outro. Bom, como a gente vai ter que digitar alguma coisa, vamos já jogar uma variável, né? Vamos supor que a gente queira digitar um nome de uma pessoa. Então, eu vou criar uma variável chamada nome. E ela vai receber quem? O que for digitado no meu input, né? Então, JOption input dialog. E aqui, null. E aqui a mensagem, por exemplo, digite um nome. Deixa eu ver o que ele está reclamando. Não é JOption não, gente. JOption pane. Aí. Ponto show input dialog. Neste caso, eu acredito que... Bom, vamos testar. Tem um problema aqui, eu acho que eu não preciso colocar o null, né? Deixa eu ver se é isso. Não, é aqui, ó. Show. Deixa eu ver se eu posso pôr o null aqui. Não precisaria, mas ele aceita também. Vamos executar. Mostra a caixa. Ó, digite um nome. Pedro Pedreira. Ok. Eu poderia depois mostrar, né? Mostrar o nome que foi digitado, fazer qualquer coisa com esse nome. Mas como é muito simples, não precisa, né? Porque eu posso cancelar sem digitar nada. Posso dar o OK sem digitar nada, porque não mandei ele fazer nenhuma crítica, né? E assim vai. Vamos então para aquela input mais elaborada. Vamos fazer de novo aquele das cidades, só que no modelo input. Vamos dar uma olhadinha nele aqui primeiro. Ó, aqui ao invés de frutas, vai ter as cidades, né? Então aqui no objetos, eu vou colocar as cidades aqui, né? Aqui eu crio um objeto para receber o valor, né? Por quê? Porque fica mais fácil para eu pegar o valor que foi digitado, né? Pode ser inteiro também, porque ele retorna 0, 1, 2, 3, né? Vamos usar um objeto. Vamos lá então no NetBeans. Primeira coisa, vamos criar o objetozinho aqui das cidades. O mesmo que a gente fez antes. Rio Verde. Já está aí. Santa Helena. Ou mais uma. Montevideo. Tá bom.
E agora, vamos criar aqui um objeto para receber o valor que for digitado. Object. Vou pôr agora cidade. Você viu que ali eu pus cidades, né? Cidades é o meu vetor de cidades. E cidade é a cidade que eu vou escolher. Observa a diferença. Aqui, ó, eu criei um objeto do tipo vetor, ó, né? Aqui eu não precisei disso, ó. Por quê? Porque é um valorzinho só que eu vou guardar. Lembra lá dos vetores, né? Igual JOption ponto show input dialog null. Depois a mensagem, né? A mensagem. Escolha uma cidade. Depois, o títulozinho lá. Vamos por cidades. Depois eu preciso do ícone, né? Qual ícone que eu vou pôr? Vamos ver qual que ele pôs aqui. Foi o de information. Então é JOption ponto information. Vamos pôr o null para não precisar escolher os botões, né? Os botõezinhos. E aí eu tenho que pôr os cidades, que é onde estão as minhas cidades, e falar qual cidade vai estar em primeiro plano. Vamos pôr o Jataí em primeiro plano? Deixa eu arrumar esse código aqui. Fica mais fácil de ver. Vamos ver como é que ficou. Olha só. Cidades. Escolha uma cidade. Pode ver que Jataí está em primeiro aqui, sendo que Rio Verde está para cima, tá vendo? Santa Helena e Montevidéu. Por que Jataí ficou em primeiro? Porque aqui, ó, eu coloquei cidades 0, que é qual que vai ficar em evidência. E aqui eu poderia escolher e dar o OK. Não mandei fazer nada com essa resposta, né? Vamos fazer ele mostrar a resposta. Eu posso fazer assim, ó. Nesse caso aqui, JOption. Não está mostrando a tela. Oh, desculpa. Eu posso fazer assim. JOption pane ponto show message dialog
Ele já me ofereceu aqui, ó, o dias, que é este painel, né? E cidade. Vamos ver se ele já mostra o que eu quero que ele me mostre. Ó, Santa Helena, ok. Ó, já mostrou. Tá vendo? Santa Helena. Já tá aí. Ó, mostrou, já tá aí. Ó, mostrou o Rio Grande. Então eu só precisei mostrar aqui, ó. O dias, ele está pegando aqui o objeto, né? E está mostrando cidade. Bom, o que eu queria mostrar para vocês hoje era isso. Conseguiram, assim, ter uma boa visão dessa classe? Sim. Tranquilo, né? Também consegui. Beleza pura. Então, a gente vai encerrando por aqui. Daqui a pouquinho eu passo ali a tarefa. Na aula passada, eu levantei aqui, aliás, eu joguei a tarefa e esqueci do último clique no WhatsApp para enviar. Depois eu voltei aqui mais tarde e estava lá sem enviar ainda. Aí vocês vão me desculpando aí. Mas hoje eu não vou esquecer, não. Amanhã, então, é a nossa última aula dessa disciplina. Amanhã não, quarta, né? Então, assim, eu vou arrematar com alguns detalhes, né? Que eu preciso falar ainda, mas eu acho que a gente teve um aproveitamento interessante dessa disciplina aí. Mas aí na próxima aula a gente faz um fechamento. Eu mostro mais algumas coisinhas que eu pretendo mostrar. Mas a nível de distribuir a aplicação que você fizer, esse tipo de coisa. Então, até quarta. Até quinta. Até quarta.